Graça e a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. Eu sou o professor missionário Sila e essa é a nossa terceira aula. Hoje vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, dentro do nosso contexto, do nosso curso. Lembrando que se você ainda não fez sua inscrição, faça a sua inscrição. Vou deixar no link da descrição desse vídeo o formulário para você fazer sua inscrição. O livro de Atos é um relato muito interessante e intenso da história da igreja primitiva. Os primeiros anos aí a partir do dia de Pentecostes, e a organização, a estruturação, expansão e o crescimento da igreja é abordada no livro de Atos. O livro também vai abordar sobre as histórias de Pedro e Paulo. Dentre os personagens são os dois principais, mas vai falar também de Tiago, do Concílio de Jerusalém e outros, Barnabé e dentre outros, Estevão, a separação dos diáconos, um destaque também para o evangelista Filipe. Então, mas ele se concentra mais na vida e na obra de Pedro e Paulo. Então, o livro ele vai abordar alguns menores, né? E ele serve como uma ponte entre os evangelhos e as cartas, né? As epístolas, sempre abordando a expansão, né, da pregação do evangelho, a expansão da igreja, o crescimento da igreja, não só no mundo romano, mas indo a outras regiões da Ásia Menor, Roma e até mesmo ali nos limites da Espanha. O livro de Atos ele tem dois temas principais, né? O primeiro é a expansão miraculosa e universal do Evangelho. E é interessante que não havia impedimento para que o Evangelho fosse pregado, apesar das dificuldades da perseguição que a igreja vai sofrer com a morte de Estevão, mas o Evangelho ele continuava crescendo porque quem estava aí na dianteira, guiando, era o Espírito Santo de Deus, né? E através da sua ação poderosa a igreja crescia, e não só na região de Jerusalém, mas de Samaria, né? E uma das regiões que vai se destacar é a cidade de Antioquia, e vamos ver mais um pouco adiante. O segundo tema ele vai falar a respeito justamente dessa separação que se estabeleceu entre os cristãos e os judeus, né? O Concílio de Jerusalém vão se reunir para debater essa questão, se os gentios tinham que guardar a lei, né? Então foi decidido que não, eles tinham que apenas se abster de algumas coisas, mas, e como já vimos nas epístolas de Paulo, ele aborda esse tema da justificação pela fé, tanto de gentios como gregos, ou gentios e judeus. Ele vai abordar nas suas cartas que os dois povos fez um só. Então havia essa diferença, mas eles estavam ligados, enxertados no mesmo corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça. Então não poderia haver distinção ou dizer que um era melhor que o outro. Toda vez que se colocava essa barreira, né, os servos do Senhor eram usados para derrubar essa barreira de separação. Inclusive o Paulo ele aborda isso na carta aos Efésios, porque ainda havia muita rivalidade entre judeus, samaritanos e agora a igreja. Então teve muito atrito, mas isso aos poucos foi sendo sanado. Então o livro de autoria do escritor Lucas, né,
Ele no capítulo 1 ele informa que ele fala do objetivo ou as razões, né, que era informar e convencer. Ele foi direcionado a um teófilo, né? Assim, que é aquele que ama Deus, aquele que é dedicado às coisas de Deus. E vai também mostrar o modo de vida cristão, como os cristãos viviam naquela época. Quais eram os seus valores, né? Então, como eu já falei aqui, o livro se divide em duas partes, né? Vai do capítulo 1 até o capítulo 12, que fala da expansão do Evangelho, da ascensão do Senhor e da sua ordem de ir fazer discípulos, mas esperar a promessa do Pai, que aconteceu no capítulo 2 de Pentecostes. Aí nós vimos aí uma sucessão de conversões, de milagres, né, de curas. E a conversão de Cornélio, ela é um divisor de águas porque agora a pregação do Evangelho se abre também para os gentios, né? E daí depois antes disso, isso é no capítulo 10, no capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo de Tarso. E depois ele vai se transformar no apóstolo Paulo, e juntamente com Barnabé, eles são designados para cuidar da igreja. Barnabé foi designado para cuidar dos irmãos, e depois foi atrás de Paulo, isso já depois de alguns anos, para ser auxiliar naquela igreja de Antioquia, e dali eles vão partir para suas viagens missionárias para a expansão na Ásia Menor e em outras regiões. Como eu havia falado, o capítulo 9 é um capítulo muito importante, porque ele trata da perseguição, né? Acho que foi o clímax assim, da perseguição naquela época. Tiveram-se outras perseguições, outros momentos nos séculos seguintes, mas nós vemos que o Senhor Deus, ele sempre foi dirigindo todas as coisas. E devido a essa perseguição da morte de Estevão, depois da conversão de Saulo, o evangelho passa e alcança Samaria, né? E aí a igreja de Antioquia vai se destacar nesse contexto aí, que é daí que Paulo e Barnabé vão ser enviados como missionários. Então, falando a respeito ainda das viagens missionárias, né? Nós temos 3 viagens, fora a viagem de Paulo a Roma, e nós vemos como o Senhor Deus ele foi confirmando, né? Em todo o livro do Atos é muito claro essa mensagem que era Deus que acrescentava, era Deus que fazia crescer. O apóstolo Paulo vai escrevendo nas suas cartas que ele diz, quando escreveu aos irmãos de Corinto, que havia uma peleja ali, uma disputa, né? E ele vai abordar dizendo justamente isso, que quem é Apolo, quem é Paulo, né? Quem é Barnabé, quem é Pedro, são servos, né? Foram pessoas que Deus usou, instrumentos que Deus usou para vasos para levar a mensagem da palavra do Senhor. E ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então o crescimento é de Deus, a expansão da obra é de Deus. Lembrando que, como o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, eles deveriam permanecer debaixo da sua ordem. Então eles estavam debaixo da ordem, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, e eles foram sendo guiados, orientados, né, pelo seu Espírito, e a mensagem do Evangelho chegou até essas outras regiões, para a glória do nome do Senhor. Então é isso, esse é um breve resumo sobre o livro de Atos. Você tem o seu material, você vai se aprofundar um pouquinho mais. Que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos voltar a falar sobre esse tema de missões, mais profundamente, mais especificamente, quando a gente for ver a matéria de conscientização missionária. Que Deus continue abençoando a tua vida e até a próxima aula, que será sobre evangelhos. Que o Senhor Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E até lá.